No mesmo ano, de uma vez só, o cineasta japonês Rizuki Yamaguchi se tornou um dos nomes mais celebrados, mais cultuados, mais aclamados e que geram mais curiosidades no mundo todo. Os dois filmes que ele lançou em 2021, primeiro O Roda do Destino e depois o Drive My Car, que ainda não tem tradução para português e eu acredito que a essa altura não vai receber mais tradução, já que já estreou nos cinemas aqui no circuito comercial, são obras que vão estabelecer com certeza um novo momento do cinema japonês, já que afinal de contas é a primeira vez que uma produção japonesa, com o Drive My Car, é indicada na categoria do Oscar de melhor filme, né? Além, claro, das outras 3 indicações que ele recebeu: filme internacional, melhor direção e melhor roteiro adaptado. Antes de entrar em mais detalhes sobre o filme do Hamaguchi, eu vou lembrar aqui a você que por acaso não fez isso, se inscreva aqui embaixo, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E claro, deixe o sininho das notificações aí sempre ativado, porque isso vai notificar você todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode conferir outros comentários meus, tanto na minha conta do Twitter, quanto na minha conta do Letterboxd. Os links estão aqui na descrição e devem estar aparecendo aí do lado também. Bom, em Drive My Car, o protagonista é interpretado por um ator extraordinário chamado Hidetoshi Nishijima. Esse cara é o protagonista também daquele filme Creepy, que é do Kiyoshi Kurosawa, uma obra-prima do cinema de terror suspense dos anos 2010, na minha opinião. E ele aqui faz o papel de um cara que é tanto diretor como ator de teatro e trabalha junto com a mulher dele, que é roteirista das peças. Num dia específico, o personagem pega a esposa traindo ele com uma outra pessoa, que é, no caso, um sujeito que trabalha com eles, também na peça em que eles estão trabalhando, né, o protagonista dessa peça, na verdade, não diz nada pra ela e na noite em que ele volta pra casa, ele encontra a esposa morta. E numa elipse de 2 anos, a gente vai encontrar esse personagem ainda num luto absoluto, quando ele é convidado por uma companhia de teatro para trabalhar numa peça que era, curiosamente, a mesma que ele estava trabalhando com a esposa. No meio desse processo, ele vai ter que ter o carro dele dirigido por uma outra pessoa, já que, segundo a companhia, segundo as regras da companhia de teatro, ele não pode dirigir o próprio carro. Ele, com muita relutância, então aceita que uma moça, muito mais jovem do que ele, dirija o carro de um canto a outro durante esse período aí da peça que ele vai dirigir. Eu não vou dizer exatamente o que o filme faz por merecer as 3 horas de duração dele. Eu diria que ao longo desse percurso, alguns momentos são muito doloridos, em termos de diálogos mesmo, sabe, de confronto de um personagem com outro, de cenas em que revelações muito intensas são feitas e parece que os personagens sentem aquilo de maneira tão carregada por dentro que eles não conseguem exprimir, assim como a direção também só consegue focar no rosto deles e deixar, né, que o silêncio diga tudo. O Hamaguchi é mestre em fazer isso, tanto no Roda do Destino quanto nesse filme aqui. Mas no meio desse processo também tem algumas sequências muito pequenas, não são sequências tão grandes, em que a coisa, na minha opinião, parece se repetir um pouco, especialmente nessa relação do personagem com o trabalho, com a peça, né? Eu acho que algumas cenas específicas são um pouquinho só reiterativas. Passando por cima dessa questão, dessa pequena ressalva, é um belíssimo filme. É um belíssimo filme tanto no sentido da beleza mesmo dele, ele tem cenas genuinamente tocantes em que você se emociona, você se compadece dos personagens e você consegue entender totalmente o que eles estão passando, você não julga ninguém aqui, até atitudes mais reprováveis, quer dizer, com uma exceção específica que o filme demora um pouco para revelar, todas as atitudes ou maneiras mesmo de se portar diante dos outros personagens são plenamente justificados, levando em conta toda a bagagem de sofrimento que os personagens trazem. E é muito legal a gente ver que mesmo que os personagens tratem tudo como se tivessem simplesmente em mais um dia, né, de trabalho, mais um dia de relação, na verdade cada momento ali é muito forte para cada um deles, é muito forte para a construção da relação deles. No Roda do Destino, o Hamaguchi chega num nível assim irretocável, de fato, de formalismo, em que apesar da encenação ser muito naturalista, apesar dos personagens agirem de uma maneira que você consegue se identificar totalmente, né, na maneira como eles atuam e não atuam uns para os outros, você nota que tudo está sendo minuciosamente escrito e planejado ali. Mesma coisa eu diria aqui no Drive My Car. Só que aqui os tempos são mais densos, né? O peso da ação dramática ele se faz muito mais presente. E é por isso que definitivamente não são 3 horas fáceis. Eu diria que é quase que uma Uber-terapia forçada e ao mesmo tempo em que os personagens veem tudo passando ao redor deles, porque é isso que consiste a viagem de carro, né? Você vê os espaços, vê os ambientes e parece que cada brisa nova que bate no rosto deles, parece que cada plano novo que o Hamaguchi consegue criar dentro do carro
cigarro é um insight novo na relação deles. Então é uma progressão muito minuciosamente bem escrita, muito minuciosamente bem filmada, completamente de acordo com a indicação de melhor direção e de melhor roteiro que o filme recebeu no Oscar por conta disso, e eu acho que as atuações também são absolutamente sublimes. Eu teria indicado sinceramente ao Oscar de melhor atriz coadjuvante a Toko Miura, porque ela no começo faz parecer que é uma personagem mais durona, mais fechada, e de uma maneira nada esquemática ela vai revelando para você um lado muito mais doce, muito mais sofrido, mais dolorido que existe dentro dela, e a gente vai acabar se compadecendo até mais dela do que do personagem principal. E o plano deles dois fumando cigarro juntos, pra mim, já é um dos planos mais espetaculares dessa década. Estilisticamente e formalmente, o cinema do Hamaguchi é um cinema muito clássico, mas esse filme tem cenas específicas que são esteticamente muito bem compostas, assim, plasticamente muito bem compostas, especialmente as externas, quando ele consegue fazer com que o cenário reproduza de maneira muito precisa o estado de espírito dos protagonistas. Eu acho que o clímax aqui, que envolve os dois personagens finalmente confrontando, né, os traumas mais horrendos que existem dentro deles, especialmente a personagem da Toko Miura, a coisa ganha um poder dramático muito mais forte. Quer dizer, ele sai daquele tom mais sóbrio de tudo e parece que um melodrama franco, mas ainda assim um melodrama ganha força. São 3 horas que exigem sim uma compenetração considerável, mas eu acho que uma vez que você termina essa viagem, você termina esse trajeto aí dessa Uber terapia, você sente uma profunda sensação de satisfação. Por essas e outras, na minha cotação, Drive My Car fica com 4,5 estrelas. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido essa crítica, e se você de fato curtiu, mais uma vez, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, curta o vídeo e deixe o sininho das notificações sempre ativado. Grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.